E aí pessoal, tudo bem? Esses dias atrás eu assisti um filme chamado Filhos da Esperança. Um filme excelente. Se você ainda não assistiu, te aconselho demais, assista. Mas se você ainda não assistiu, eu sinto muito, eu vou ter que dizer algumas coisas sobre o filme para poder fazer sentido esse vídeo. Filhos da Esperança, ele é um filme que se passa num contexto pós-apocalíptico, uma visão que o roteirista tem de daqui a alguns anos, de como que a humanidade vai estar. Naquele contexto, o pessoal não pode mais ter filhos, o que é um grande problema, e a humanidade então ela se vê num colapso muito grande. O último bebê que nasceu já tinha 18 anos de idade. Imagina, se hoje em dia nasce aí, nem sei como é que é a estimativa, mas vamos supor que nasce um bebê por segundo praticamente no mundo. Já fazia 18 anos que não nascia uma criança no mundo todo. Então a sociedade praticamente rompida, quebrada, o pessoal tendo que matar pessoas para poder sobreviver e passando fome muitas pessoas, outros vivendo em situações deploráveis. É uma situação completamente caótica. Assiste o filme que você vai entender. E nesse contexto, eles se veem sem a menor expectativa. Ninguém tem um propósito de vida, senão sobreviver até o momento em que vai morrer e simplesmente acabou. Sem deixar descendentes, sem uma sociedade estruturada, até que o último morra e simplesmente acabou tudo, acabou toda a história da humanidade. Mas no momento do filme, uma mulher ela aparece grávida, e então eles precisam cuidar dessa mulher para levar ela até um suposto navio, para que ela pudesse ser resgatada por esse navio e então criar o seu filho em um lugar que é preparado para isso. Eles acreditavam nisso, não sabiam se isso realmente era verdade ou não, mas então eles partiram em direção ao navio para poder tentar deixar aquela mulher lá para que ela pudesse criar o seu filho tranquilamente. Mas enfim, por que será que eu estou trazendo esse filme para a nossa reflexão de hoje? A sociedade daquele filme era uma sociedade totalmente caótica, com problemas, uma sociedade sem esperança, uma sociedade em ruínas. Tudo estava desabando e o que eles esperavam é que em algum momento tudo aquilo fosse acabar. Mas não de uma forma positiva, que fosse acabar os problemas e eles pudessem viver tranquilamente, não. A esperança deles, na verdade, eles não tinham esperança. Aquilo que eles esperavam é que simplesmente toda a humanidade acabaria. E muitas vezes a gente tem esse tipo de expectativa com relação à nossa sociedade, porque a gente vive num momento onde as coisas não são tão favoráveis. Toda a expectativa que a gente pode criar daqui para frente é de que as coisas piorem. Ainda que a gente tenha uma vida bem mais confortável do que a vida dos nossos pais e dos nossos avós, a gente não tem uma expectativa tão boa com relação àquilo que ainda tem para acontecer. Quando a gente imagina o futuro, a gente não consegue mais imaginar de uma forma tão otimista como a gente imaginava quando era criança. Hoje em dia a gente sempre se vê imaginando uma sociedade cada vez menos moral, cada vez mais individualista, cada vez mais consumista, cada vez mais exploradora, tanto entre nós humanos quanto com relação ao próprio planeta em que a gente vive. A gente não tem boas expectativas para um futuro um tanto distante. Talvez a gente conseguisse imaginar um futuro parecido com o futuro do filme, Filhos da Esperança. Mas enfim, o que me chama a atenção naquele filme não é tanto o seu roteiro, os seus atores, ainda que o filme seja excelente, o que mais me chama a atenção é o aspecto de esperança que o filme traz. Porque por mais que eles se vissem numa sociedade sem esperança, sem expectativa, a única coisa que poderia trazer esperança para eles era o nascimento de uma criança. Já não tinha mais filhos, já não existiam mais bebês, mas se existisse um bebê, eles poderiam respirar aliviados, ainda tinha esperança para a humanidade daquele filme. E é o que acontece, uma mulher então ela fica grávida, e agora eles podem ter esperança, então eles fazem de tudo, arriscam sua vida para poder fazer com que aquela mulher tenha a sua gestação em paz. Isso tem muito a ver com o nascimento do nosso Senhor Jesus. Eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo 25. Diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele.
E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme a lei ordenada, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Meus irmãos, que expectativa que Simeão tinha. Simeão, ele se via numa sociedade catastrófica. É claro que a sociedade dele não enfrentava tanto os problemas que a gente enfrenta, era uma sociedade com outro contexto, outro povo, outro estilo, outra língua, tudo era diferente. Mas ele não tinha expectativa naquela sociedade. Ele não depositava a sua confiança nos governantes daquele tempo. Ele não imaginava que a escola fosse redimir todos os problemas da sociedade. Ele não esperava que tudo fosse resolvido através de um bom governo. Ele não esperava nem que a igreja daquele tempo fosse uma luz tão incandescente a ponto de fazer com que toda a sociedade fosse redimida. Ele não tinha esse tipo de expectativa. Simeão não acreditava em utopia. Ele não acreditava nesse tipo de mito. Ele acreditava na vinda do Messias. E isso era o que trazia esperança para ele. E quando então Jesus nasce e Simeão pega Jesus no colo, Jesus bebê, ele fala: Senhor, agora o Senhor pode me levar em paz, porque os meus olhos viram a sua salvação. Os meus olhos viram a redenção de toda a história. Nos meus braços estava o seu filho. Simeão, ele olha para Jesus e ele confia, e ele se conforta sabendo: esse menino é quem tem poder para resolver todas as coisas. Simeão, quando ele olha para Jesus, ele se vê agora com a sua esperança renovada. Se ele não conseguia olhar ao seu redor e enxergar uma solução para todos os problemas, agora ele conseguia pegar nos braços aquele que resolveria todas as coisas. É muito próximo com aquilo que diz o filme Filhos da Esperança. Quando o personagem principal ele vê aquela mulher grávida e aquela mulher então em algum momento ela tem um filho e ele pega aquele menino nos braços, ele entende: caramba, agora a sociedade ela tem expectativa, agora o mundo não está perdido. Por quê? Porque uma criança nasceu, porque um menino nasceu. A esperança daquele filme é bem parecida com a esperança que nós devemos ter. Naquele filme, o fato de uma criança nascer seria o sinônimo de resolução para todos os problemas de toda a humanidade. E o fato de Jesus ter nascido, isso também quer dizer muita coisa. A gente não tem Jesus ele ordenando que a gente celebre o seu nascimento, como a gente percebe ele na ceia do Senhor, nos estimulando a celebrar a sua morte na cruz, através do partir do pão e do tomar do vinho. Só que a Bíblia não nos inibe de maneira nenhuma em entender quão maravilhoso foi aquele nascimento. Quando o Filho de Deus, quando o próprio Deus, ele abriu mão da sua glória e ele se fez carne e ele habitou entre nós. E agora a palavra que era Deus desde o princípio, agora ela habita no meio dos homens. E a gente pode então contemplar a esperança de salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não nasceu simplesmente, ele teve toda uma vida entregue à vontade do Pai, vivendo uma vida impecável para nos servir de exemplo, curando muitas pessoas, para mostrar a essas pessoas que ele tinha poder. E quando Jesus morre na cruz, quando ele se entrega naquele momento ali no Calvário, ele então toma o nosso lugar, ele morre a nossa morte, e agora nós podemos então respirar aliviados, porque nós fomos justificados através do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele ressuscita ao terceiro dia, e passa mais uns dias com os discípulos e ele volta ao céu. É claro que ele não nos deixa desamparados. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele dá o seu Espírito Santo para revestir o teu povo e confortar o povo dele. Mas a gente
não pode fingir que ao olhar para a nossa sociedade não seja uma sociedade um tanto problemática. A gente vê muitos problemas de saúde, o pessoal enfrentando, a gente vê aí o coronavírus tão abrangente em todo o mundo, causando diversas mortes, e a gente precisa se compadecer dessas pessoas que têm perdido seus familiares. Não só isso, mas pessoas sofrendo violência, pessoas sofrendo por pobreza, pessoas sofrendo por opressão do seu governo, pessoas sofrendo por N motivos. Muitas pessoas têm passado diversos tipos de dificuldade. Talvez não seja a nossa realidade, mas é a realidade de muitas pessoas por aí. E quando a gente olha para essas coisas, não tem como a gente imaginar que Jesus redimiu todas essas coisas de forma plena. A gente precisa ainda esperar que algo aconteça para que tudo seja perfeitamente colocado nos eixos. E mais uma vez, a gente se lembra do filme. Se toda a expectativa daquele povo era que um menino nascesse, assim como o povo do Antigo Testamento tinha toda a sua esperança em que o Messias nascesse, a nossa expectativa hoje, cristãos do Novo Testamento, pessoas da Nova Aliança, nós esperamos a segunda vinda do nosso Salvador, para que ele possa vir com grande poder e grande glória, não mais como homem, como escravo, como servo, mas agora como o próprio Deus, o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Ele há de vir naquele dia para resgatar a sua igreja, para levar a sua noiva a viver com ele nos céus. Então nós poderemos nos ver livres de todos esses problemas. O livro do Apocalipse é muito claro em dizer que a partir daquele momento não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque Jesus Cristo resolveu todas as coisas, que a nossa esperança esteja nele. Ele é o único que pode nos trazer esperança nesses dias de desespero que nós temos vivido. Fechou? É isso que eu queria conversar com vocês. Fiquem com essa reflexão. Um abraço. Até o próximo vídeo.